Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia falar da importância do Estado laico para as democracias? É muito difícil haver uma democracia hoje que não seja laica. Laico quer dizer separação entre a igreja e o Estado. O Estado ele próprio não tem religião, nem subsidia, nem oferece privilégios a quem tem essa religião. Um resto muito pequeno disso está ou estava na Constituição Argentina, que exigia que o presidente da República fosse católico apostólico romano, o que levou o presidente Menem, de quem se suspeitasse que talvez fosse muçulmano, a se declarar católico. Mas faz décadas, nem sei se ainda mantém isso. A exceção grande à laicidade do Estado numa democracia está em Israel, que se proclama Estado judeu, que confere direitos, sim, a seus cidadãos árabes. Não estou falando aos palestinos, mas aos cidadãos do Estado de Israel, que são árabes, mas que nos últimos anos tem restringido seus direitos e tem aumentado a característica judaica do Estado. Justamente esse é um dos grandes fatores que tornam Israel uma menos democracia, uma democracia menos intensa, menos completa do que as democracias europeias ocidentais e do norte do Atlântico, em geral. Por que a democracia tem que ser laica? Porque a religião se tornou assunto privado. Religião é uma preferência que eu tenho, uma escolha que eu tenho, uma orientação que eu tenho, mas que não pode interferir na vida política. Evidentemente, as igrejas se manifestarão sobre assuntos públicos, mas elas não têm direito de tutela sobre esse. O grande ponto é esse. Estabeleceu-se, nos últimos séculos, uma diferença entre a vida privada e a vida pública, que é um grande fator de liberdade para a vida privada. Significa que eu não sou mais obrigado a ter a religião do Estado, não sou mais obrigado a seguir regras impostas pelo Estado na minha vida doméstica, e isso vai levando a uma amplidão cada vez maior de direitos, que passam, por exemplo, pelo fim do casamento imposto, pelo fim do casamento de conveniência, pelo fim da obrigação de educação religiosa imposta pelo Estado e por aí vai. Nessas questões, a decisão é do indivíduo ou, eventualmente, da família. O papel da família nisso podemos discutir num outro dia, mas, de qualquer forma, o ponto principal é o Estado não pode interferir na minha vida privada, a não ser naquilo que prejudique ou, eventualmente, promova a vida de outras pessoas. E esse é um dos eixos da liberdade democrática, é ter todos os direitos que não prejudiquem a outrem, todos os direitos que não sejam contrários a outra pessoa. Minha liberdade termina onde começa a do outro. Por isso mesmo, não se pode impor uma religião como sendo religião de Estado. E como o senhor avalia a fala do presidente Jair Bolsonaro, que disse querer indicar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal? O terrivelmente já é uma expressão muito inadequada para isso. Mas a ideia de que alguém vai decidir sobre as políticas públicas, sobre os direitos sociais, sobre os direitos civis, sobre toda a vastidão de assuntos que passam pelo Supremo, em função da sua religião, é uma decisão, é uma insinuação totalmente absurda, é um desconhecimento total dessa divisão que a democracia faz entre a vida privada e a vida pública. É, na verdade, uma ameaça à liberdade. A liberdade supõe que eu possa praticar a minha religião, seja terrivelmente evangélica, seja católica, seja judaica, muçulmana, ou que eu seja ateu, ou budista, ou hinduísta, ou, sobretudo, não podemos esquecer no Brasil, que eu pratique o culto dos orixás, mas sem que o Estado intervenha nisso, e o que significa também, sem que esta religião intervenha no Estado, porque se ela o fizer, estará indo contra a liberdade das outras religiões nesse campo. É por isso que um Estado laico é essencial para a democracia. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.